dar seguimento com a parte do suplemento? Então, beleza. Vamos tocando. Bom, então, pessoal, temos dois grupos, né, de suplementos que a gente pode trabalhar em nutrição esportiva, que são, além dos suplementos que a gente fala suplemento mesmo, temos os ergogênicos também, tá? Então, aí a gente já até usou esse termo nas aulas, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Os ergogênicos, eles são aqueles que vão dar como se fosse um gás, né? Ou eles vão trazer um resultado para melhora do desempenho do atleta, seja por uma redução da percepção de esforço, seja por acelerar a recuperação muscular, seja por permitir uma melhor oxigenação sanguínea. Isso é um ergogênico, tá? Ele vai ter uma ação ali de realmente promover uma melhora do desempenho, ou enfim, melhorar algum resultado específico que o atleta está buscando dentro daquele esporte. E o suplemento, o nome já fala, né? O suplemento é qualquer coisa que a gente vai acrescentar na dieta do paciente, que vai ter um valor calórico, vai ter um valor nutritivo, né? Diferente do ergogênico, que muitas vezes eles não têm valor nutritivo, né? Eles não contam calorias, mas o suplemento, ele já, na maior parte das vezes, conta, ou ele vai ser realmente um nutriente, né? Ou por exemplo, um aminoácido, que já vai ter ali uma função de construção de massa muscular, né? De ajudar nesse sentido de reconstruir, na verdade, o tecido muscular, ou também ajudar na recuperação, enfim. A gente vai entender um pouquinho melhor conforme a gente for conversando. Eu coloquei para vocês aqui, só para lembrar, né, que a gente teve uma publicação bem recente agora no mês de junho, do nosso Conselho Federal, tá? Soltou uma resolução sobre a prescrição dietética pelo nutricionista e suplementos alimentares e, enfim, colocam outras providências também. É uma regulamentação sobre isso, tá? Que eu acho que é importante que vocês conheçam. Eles colocam aí na resolução, né, que a prescrição de suplementos exige pleno conhecimento do assunto, né, cabendo ao nutricionista responsabilidades éticas, civil e criminal quanto aos efeitos na saúde dos clientes, pacientes, a fim de evitar imperícia, imprudência ou negligência. Esses suplementos que a gente até vai conversar aqui hoje são aqueles que realmente existe uma confiabilidade maior, tá? A gente precisa lembrar também que suplemento é diferente de anabolizante, é diferente de medicamento, a gente trabalha com coisas que são consideradas, a gente vai ver até pela regulamentação aí o que é considerado suplemento, né? Mas não são medicamentos, né? E assim, é sempre melhor a gente não indicar se a gente tiver alguma dúvida a respeito do para que é a indicação daquilo, o que ele, né, como que é o princípio ativo, para que serve, é melhor a gente não indicar do que a gente arriscar ali uma prescrição de algo que por mais que é uma coisa natural, uma coisa que eu acho que não vai trazer nenhum efeito negativo, a gente não deve arriscar, né? Uma vez que a gente está ali como profissional da saúde, a gente tem que se colocar como profissional da saúde antes de ser o nutricionista esportivo que busca uma melhora do desempenho para o atleta, ou nutricionista estético, enfim. E o que mais que eles colocam aí que eu acho que é importante a gente entender, né? Eles colocam 6 categorias de alimentos dentro da resolução, né? Eles categorizam, e uma de medicamento. Então, as 6 categorias de alimentos seriam suplementos de vitaminas e minerais, né? Os polivitamínicos, que a gente já viu que é bastante inapropriado, assim, de uma maneira geral, né? A gente trabalhar com isso. 2, substâncias bioativos e probióticos. Essas questões de probióticos é bastante interessante em alguns momentos a gente trabalhar, né? Até não vou falar especificamente sobre probiótico, mas, enfim, quando a gente fala de formulação, a gente tem que estudar muito bem também, né, pessoal, como também elaborar as formulações de prebiótico, probiótico, no sentido de suplementar isso. Novos alimentos e novos ingredientes, alimentos com alegações de propriedades funcionais e de saúde, suplementos para atletas, que é um pouquinho do que a gente vai ver hoje, complementos alimentares para gestantes e nutrizes, e a última categoria, que é medicamento mesmo específico, sem prescrição médica, tá? Se caso vocês tiverem interesse, acessem depois essa resolução, ela tá lá no site do Conselho Federal, tá? E aí, no caso, pro nutricionista, a prescrição dietética de suplemento vai incluir nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, prebióticos, probióticos,
produtos apícolas, né, como mel, própolis, geleia real, pólen, então todos esses são alimentos com alegações de propriedades funcionais e de saúde. Então vejam, não é porque eu posso prescrever que eu vou sair prescrevendo, porque muitas vezes eu nem sei o porquê que é, para que é indicado esse tipo de coisa, né? Enfim, nutricionista também poderá prescrever produtos acabados industrializados ou seus equivalentes manipulados e outros produtos não acabados passíveis de manipulação. Lembrando que trabalhar com manipulação fitoterápica precisa, né, de um curso específico de pós-graduação, tá? Então, a gente também tem uma regulamentação de prescrição de fitoterápico, de produtos de manipulação em geral, então aí a gente precisa também ter uma especialização nesse sentido para poder prescrever, tá? E suplemento a gente entende que é todo o produto alimentar, né, que tem uma administração exclusiva, tanto por via oral quanto interal, tá? E no caso, é óbvio que a gente falando de suplementos aí, atletas, a gente trabalha com via oral. Bom, vou começar falando aqui para vocês dos principais suplementos proteicos. A gente já teve um pouquinho de base disso quando a gente conversou sobre macronutrientes, a gente falou, né, do whey, a gente falou um pouco sobre o BCAA, a gente falou um pouco sobre a creatina. Mas, basicamente, vamos pegar aí os princípios de cada um deles, né, e tentar destrinchar um pouquinho melhor. O que seria o BCAA, né? Pessoal que faz academia, pessoal que frequenta, né, enfim, esse mundo aí de fitness, já com certeza ou já tomou, ou já ouviu alguém tomando, ou já até foi perguntado por fazer nutrição sobre esse tipo de coisa, né? O BCAA é um dos suplementos que são mais utilizados até pelo custo, né? O BCAA comparado com o Whey Protein, que a gente vai ver, é um suplemento mais em conta, ele é mais barato. E o que seria o BCAA, né? Então, eu até coloquei para vocês a imagem desses 3 aminoácidos essenciais que são de cadeia ramificada, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Então, nada mais é o BCAA do que esses 3, seriam esses 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Lembrando que a gente tem 9, tá, aminoácidos essenciais, e somente esses 3 que tem a cadeia ramificada, que daí a sigla em inglês é BCAA, tá? Mas se a gente for falar em português, a sigla é AACR. Mas dentro do mundo da nutrição esportiva, vocês vão ver somente essa sigla BCAA, ok? Então, leucina e isoleucina, eles vão representar 35% dos aminoácidos essenciais das proteínas musculares. E por que eles são interessantes, né, em relação até aos outros aminoácidos essenciais dentro do âmbito da nutrição esportiva? O que acontece, né? Diferente dos outros aminoácidos que são oxidados primeiramente lá no fígado, a oxidação dos BCAAs, também da alanina, glutamato e do aspartato, está localizado lá no músculo esquelético. E desses todos, a leucina, de novo, né, a nossa queridinha, ela vai ser aquela que tem a maior taxa de oxidação no tecido muscular, tá? E o que isso significa, basicamente? Que ela fica mais... Quando a gente tem uma alta taxa de oxidação dentro do tecido, significa que ele está ali sendo prontamente utilizado, né? Uma utilização rápida, uma utilização eficiente pelo tecido muscular em relação àquele aminoácido, tá? A gente tem aí uma necessidade média de aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Que eu coloquei esse valor, que está até dentro do livro do McCardle, se eu não estou enganada, mas eu trouxe até as referências das nossas DRIs em relação a isso para vocês terem uma base, tá? Leucina, pessoal, já conversamos, a gente já viu a importância dela para a síntese proteica muscular, né? E dentro desses 3 aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina é sem dúvida o mais interessante, né? Ela é muito importante porque ela vai realmente promover efeitos através da via mTOR sobre a massa muscular, né? No sentido de otimizar o ganho de massa muscular, de aumentar a síntese de proteína muscular e reduzir a degradação muscular. Então, a leucina, ela é a nossa queridinha nesse sentido aí do mundo da nutrição esportiva, por ela ter esse efeito bem legal sobre a massa muscular, né? Mas, assim, vamos continuar conversando, né, sobre isso para a gente entender se é tão válido, assim, uma suplementação de BCAA. O que a gente tem aí falando em alguns estudos, né? Que a suplementação isolada ou não da leucina, então tomar somente o suplemento de leucina ou tomar ela combinada ali com outros BCAAs ou até mesmo dentro do whey protein, foi mostrado que ela desempenha, né, um papel importante no processo de auxílio à sarcopenia, né? Então a redução da massa muscular com a idade, né?
Também ela é importante para o processo de hipertrofia, é óbvio, porque ela estimula a síntese proteica, e também é importante para a recuperação muscular, tá? Principalmente aí associada à prática do exercício físico. Porém, o que eles têm mostrado aí nesses estudos, isso já vem muito bem embasado para a gente, né? Quando a gente tem uma dieta adequada em proteínas, né, que está oferecendo pelo menos 1,2 gramas por quilo por dia, que vocês viram que normalmente a gente joga até mais dentro de uma dieta para um atleta, a gente consegue, né, ter os efeitos naturais da leucina, dos BCAAs que são ofertados nessa alimentação, sem precisar de uma suplementação, tá?